Hora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está aqui com a gente para nos trazer aí todos os principais destaques da agenda da Rosa Riscala para hoje, meu querido. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Semana começa a ficar mais agitada nessa quarta-feira com a divulgação aí dos números de inflação aqui e nos Estados Unidos, né? Aqui, o IBGE divulga daqui a pouco, às 9 da manhã, o IPCA 15, a inflação do meio do mês de agosto. A mediana da previsão dos analistas é de que o indicador mostre uma deflação, ou seja, uma queda de 0,3% em agosto aí, depois de ter registrado uma leve alta de 0,06% em julho. As estimativas do mercado são todas para baixo, né, variando aí entre um recuo de 0,18 a 0,4%. No acumulado de 12 meses, a inflação deve desacelerar de 4,52% para 4,34%, né, voltando a ficar aí abaixo do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Essa primeira deflação mensal do IPCA 15 nesse ano deve ser puxada principalmente pelo bônus de Itaipu nas contas de luz, além das quedas esperadas aí nos preços das passagens aéreas e da gasolina. Porém, esse efeito da energia é temporário, né, e tende a ser devolvido no mês de setembro. Nos Estados Unidos também teremos dado importante de inflação hoje, o PCI, né, que é o dado preferido do Fed e que sai logo mais às 9h30 pelo horário de Brasília. Previsão dos economistas é de que o PCI mostre alta de 0,1% em julho no índice cheio, na comparação mensal, após recuo de 0,1% em junho. No acumulado de 12 meses, o PCI ele deve subir 3,6%, depois de marcar 3,7% em junho. Já o núcleo do PCI, que também é outro indicador muito olhado pelo mercado, ele deve avançar 0,2% no mês e 3,2% em 12 meses, após ter marcado alta de 0,1% em junho na comparação mensal e 3,3% na comparação anual. Junto com o PCI, sairão números também de renda e de gastos pessoais nos Estados Unidos em julho. E no mesmo horário, 9h30 da manhã, também teremos mais dois dados importantes por lá. A segunda leitura do PIB do segundo trimestre, que deve apontar um crescimento de 1,7% sobre o trimestre anterior e de 2,1% na comparação anual. E também no mesmo horário, saem as encomendas de bens duráveis, com previsão de alta de 0,5% em julho. Na sequência, às 11h30 da manhã, o Departamento de Energia, o DOE, divulga os estoques semanais de petróleo. E voltando ao Brasil, além do IPCA 15, daqui a pouco, temos agora cedo a divulgação pela FGV do Índice de Preços da Construção Civil, o INCC de agosto. Mais tarde, às 11 horas, a Receita Federal vai comentar em entrevista coletiva os números da arrecadação de julho, que ela antecipou ontem, totalizando aí 289,3 bilhões de reais, acima da expectativa dos economistas, que era de 284,6 bilhões. E de tarde, o Tesouro divulga o relatório mensal da dívida pública de julho e também no mesmo horário, 2h30, o Banco Central informa o fluxo cambial semanal, Débora. É isso. E fora essa agenda aí pesada, hoje o mercado também segue de olho na guerra no Oriente Médio, né, Theo? O que tivemos aí de novidades por lá entre ontem e hoje? As notícias do Oriente Médio até que estão vindo mais positivas, Débora, né? Tanto que o mercado está reduzindo o prêmio de risco que estava embutido nos preços do petróleo, né? A commodity ela caiu quase 4% ontem e continua numa trajetória de baixa nessa manhã, pelo terceiro dia seguido, com o Brent recuando aí quase 3%, cotado nos US$ 86 por barril. Entre os motivos para essa melhora no clima por lá está a informação de que o Irã e Omã acertaram a criação de um corredor marítimo temporário no Estreito de Hormuz e avançaram nas negociações para definir uma rota permanente. O acordo prevê ainda a retirada de minas e a criação de mecanismos de controle de tráfego de navios, com troca de informações e controle de segurança. Porém, o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, o Qasem Garibabadi, advertiu que o acordo não significa abrir o Estreito de Hormuz, né? Imagens de satélite mostraram que 7 petroleiros carregando petróleo iraquiano no Golfo Pérsico na última segunda-feira, contra apenas um ou dois por dia nas últimas semanas, segundo apurou a Bloomberg. Ou seja, o tráfego começa a se normalizar. Essa descompressão nos preços do petróleo também ganhou força no final da tarde de ontem, por causa de uma notícia da agência estatal russa RIA Novosti. Segundo essa agência, citando fontes iranianas e paquistanesas, os governos de Washington e Teherã teriam concordado aí com um novo cessar-fogo, o que incluiria a navegação do Estreito de Hormuz.
A informação ainda não teve confirmação oficial da Casa Branca, mas outros sinais apontam que há de fato uma redução do risco de uma nova escalada militar. Segundo a agência Axios, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele disse a chanceleres que, por enquanto, os Estados Unidos não pretendem retomar os ataques ao Irã e que concentrarão a pressão aí em sanções econômicas, buscando manter o máximo possível de petróleo cruzando o Estreito de Hormuz. A queda do petróleo também ajudou a aliviar as expectativas de inflação e os juros globais, mas o FMI alertou contra a complacência. A diretora-gerente do fundo, a Cristalina Georgieva, afirmou que o choque energético não acabou e que os bancos centrais ainda precisarão manter as políticas de juros restritivos para controlar a inflação. Os analistas do Goldman Sachs também mantêm um cenário de risco elevado aí para o mercado de energia, citando que se as exportações do Golfo Pérsico não elas se normalizarem num ritmo apenas lento, gradual, o banco estima que o gás europeu pode superar os 100 euros por megawatt-hora no final do ano, mais que o dobro aí da previsão anterior do banco, Débora. E você não terminou aí de falar toda a agenda para hoje, né, Theo? Ainda temos os balanços. Qual é a expectativa do mercado para a Nvidia? Verdade, Débora. A Nvidia vai divulgar o seu resultado trimestral aí após o fechamento dos mercados em Nova York. É um dos balanços mais aguardados dessa temporada, em meio ao aumento das dúvidas sobre o retorno dos investimentos bilionários em inteligência artificial. Os analistas da Swift Code estimam aí que a receita do segundo trimestre da Nvidia vai alcançar os 92 bilhões de dólares, o que representa uma alta de 97% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Mas tem analista no mercado que está esperando ainda mais para essa receita, acreditando que ela pode bater nos 95 bilhões de dólares. Mas mesmo que a Nvidia traga números excepcionais, isso pode não ser suficiente aí para garantir uma reação positiva das ações ao balanço. A redução do fluxo de caixa livre aí de grandes empresas de tecnologia reacendeu as preocupações sobre como será financiada essa corrida da inteligência artificial e aumentou aí a cobrança por retorno nos investimentos. Além da Nvidia, também teremos hoje o balanço da Salesforce, depois do fechamento do mercado, e a expectativa para ela é de um lucro de 3 dólares e 27 centavos por ação e de uma receita de 11,3 bilhões de dólares, Débora. Pois é. Muito obrigada, então, meu querido. A gente segue acompanhando por aqui. Boa quarta-feira para você, Theo. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.